técnico em florestas, aqui é o professor Rafael, e dentro da nossa disciplina de fertilidade do solo e nutrição de plantas, estaremos falando na videoaula de hoje sobre os nutrientes dos solos e adubos. Então, objetivos da nossa aula de hoje, então, temos de identificar as diferenças entre os nutrientes essenciais, os elementos úteis e tóxicos. Identificar quais são os nutrientes essenciais, os elementos úteis e os elementos tóxicos e reconhecer as diferenças entre os adubos minerais e orgânicos, bem como a sua correta utilização. Vou fazer aqui uma apresentação então, do tema. Nesta aula, então, estudaremos que as plantas também precisam de nutrientes para crescer, desenvolver e frutificar, sendo que esses nutrientes são absorvidos pelo solo. No entanto, nem sempre existe então, um estoque de nutrientes suficiente disponível para que essas plantas então, consigam atingir o seu potencial. E, assim, então, torna-se necessário conhecer então, os nutrientes, os elementos essenciais e quais as funções e como podemos então, fornecê-los às plantas. Então, para iniciar então, a abordagem do nosso assunto, para que um elemento, então, seja definido como nutriente, um elemento presente no solo seja definido como nutriente, é preciso, então, que ele atenda a alguns critérios definidos como sendo critérios de essencialidade. Ou seja, para que o elemento seja considerado nutriente, é preciso que ele seja tipo um essencial. Para isso, então, ele precisa atender a alguns critérios. E isso se deve ao fato de que no solo, nós temos, então, uma grande variedade de elementos químicos do solo. Podem passar de 100 elementos químicos do solo. E a planta, apesar de apresentar uma certa capacidade seletiva, ela acaba absorvendo muitos elementos do solo. E, então, é preciso saber quais desses elementos, de fato, são nutrientes. E isso é feito, então, com base nos critérios de essencialidade. Então, o primeiro critério de essencialidade é definido por critério direto. Então, nesse critério, o elemento é parte constituinte das células e órgãos da planta. Então, o primeiro critério, o elemento tem que ser parte constituinte de células e órgãos da planta. Então, é o critério direto. O segundo critério é o critério indireto, que diz então que o elemento é necessário para que aconteça algum processo de desenvolvimento da planta e que, além disso, o elemento não pode ser substituído por outro. Então, esses são os critérios que são considerados, então, para definir que um elemento é essencial e, assim, considerado, então, como sendo nutriente. E com relação, então, aos nutrientes, os elementos essenciais das plantas, nós temos aí um total de 16 a 17 elementos. Alguns materiais consideram que são 16, outros consideram que são 17. Então, e sendo que, como esses elementos, nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, cobre, boro, cloro, molibdênio, zinco e níquel. Também foi incluído como sendo um dos elementos essenciais. E nós observamos que o seguinte, com relação ao critério demanda, quantidade exigida pela planta, foi proposta e adotada, então, a separação desses elementos com relação àqueles que são exigidos em maior quantidade pelas plantas, que foram classificados como sendo macronutrientes, cujo total deles na massa das plantas aí chega em torno de 99,5%, ou seja, quase a totalidade da massa das plantas é composta por esses elementos. E, como exemplo desses elementos, então, nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e enxofre. E, dentro desses elementos, nós temos que considerar o seguinte: os três primeiros, ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio, eles são absorvidos da água e do ar. Então, as fontes de carbono, de hidrogênio e de oxigênio são, consequentemente, a água e o ar. E as fontes dos demais elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, então, são os nutrientes que são absorvidos do solo. Então, eles estão ligados ao solo
e por isso então eles são constituídos como considerados macronutrientes minerais. São aqueles que a planta absorve pela raiz, embora a água também seja absorvida pela raiz das plantas, mas esses nutrientes, basicamente, eles são absorvidos, os considerados nutrientes minerais, junto com a água. Mas também temos aqueles elementos que representam uma fração muito pequena do tecido vegetal, em torno de 0,5% do total da massa das plantas, é constituído então por alguns elementos que foram classificados então como sendo micronutrientes. Aí nós temos como exemplo o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, zinco. Esses elementos então foram classificados como micronutrientes. Mas uma ressalva importante que eu preciso fazer aqui é o seguinte: macro ou micronutriente não quer dizer que é mais ou menos importante, quer dizer apenas que a quantidade exigida é maior. Mas qualquer deles, tanto sendo macro como sendo micro, se faltar para a planta, vai gerar um problema no desenvolvimento dessa planta. E falando então um pouco agora sobre cada macronutriente, de forma geral nós temos então o primeiro macronutriente aqui, o nitrogênio. O nitrogênio é o macronutriente mais exigido pelas plantas de forma geral. Então aqui tem exigido quantidade mais elevada. E o nitrogênio então na planta, ele apresenta funções muito importantes, ou seja, ele atua como parte do material genético, das proteínas, de enzimas e está presente em todas as células e participa da maioria dos processos que a planta realiza, sendo muito importante para o crescimento e desenvolvimento da planta. Então, o nitrogênio, devido à quantidade de processos que ele participa lá no desenvolvimento da planta, no metabolismo da planta, ele é um nutriente mais exigido, ou seja, exigido em maior quantidade pela planta. Com relação ao fornecimento do nitrogênio, geralmente o nitrogênio ele é fornecido então para as plantas pela matéria orgânica do solo ou através de adubação mineral. E no solo, o nitrogênio então ele é um elemento que sofre muitas alterações do solo, então, ou seja, o nitrogênio apresenta uma dinâmica muito grande com os micro-organismos do solo, podendo ser facilmente retirado do solo pelos micro-organismos, incorporados na biomassa microbiana e depois retornados ao solo pela morte dessa biomassa microbiana. Então, é um elemento muito dinâmico. Consequentemente, eu comentei na aula presencial que o nitrogênio não vem na análise de solo, justamente devido à dificuldade em determinar a quantidade que está realmente disponível para a planta. Lembrando que quando está imobilizado nos micro-organismos do solo, a planta então não consegue absorver nitrogênio. Além disso, o nitrogênio então é um nutriente muito móvel, um elemento muito móvel no solo e está sujeito a perdas, principalmente por lixiviação. E mais ainda quando na forma de nitrato, que além de ser perdido lixiviado, pode causar uma contaminação de águas. Com relação às fontes, ou seja, os adubos para fornecimento de nitrogênio, então, o nitrogênio pode ser fornecido através da matéria orgânica, então a adubação orgânica é uma fonte muito importante de nitrogênio no solo, e através de fontes solúveis, como a ureia ou sulfato de amônio, são formas para se fornecer, então, nitrogênio para o solo. Um outro elemento, considerado também como macronutriente, é o fósforo. O fósforo também é exigido em quantidades mais elevadas, e na planta, uma das principais funções do fósforo então, está relacionada com o transporte de energia. Então, o fósforo faz parte então, da molécula de ATP, que é a principal molécula de energia na planta, além de estar envolvido também, além de participar da composição então, da membrana das células. Então, o fósforo também entra como elemento componente dos fosfolipídios que vão então, dar então, forma e vão constituir a membrana celular. E o fósforo, questão de fornecimento de fósforo no solo, o fósforo, a gente vai ver que com relação então às reações do solo, o fósforo é um elemento que é muito facilmente retido ou se liga com muita facilidade aos óxidos presentes no solo. Então, essa reação acaba tornando o fósforo disponível para a planta e, consequentemente,
o fósforo também tem uma baixa mobilidade no solo, é um elemento muito ou considerado imóvel no solo, e sabendo disso é preciso então fornecer o fósforo no que se considera como pré-plantio, ou seja, você aplica o fósforo no suco de plantio, quando você está fazendo plantio das plantas, a maior dose de fósforo tem que ser aplicada no plantio e depois, periodicamente, fazer algumas correções em superfície, mas com quantidades bem menores, porque o elemento não tem uma mobilidade muito significativa no solo. E as principais fontes, os principais adubos para fornecimento de fósforo são dejetos animais, os adubos, estercos e algumas fontes solúveis, minerais, como superfosfato simples, superfosfato triplo, que são aí as principais fontes utilizadas para o fornecimento de fósforo. Outro elemento também que faz parte dos micronutrientes, dos macronutrientes, é o potássio. Então, o potássio, assim como o nitrogênio e o fósforo, ele é exigido em grandes quantidades e, diga-se de passagem, mais exigido do que o fósforo. Então, ele seria o segundo elemento em termos de exigência pela planta, ficaria atrás só do nitrogênio. E com relação às funções da planta, o fósforo tem um detalhe importante, é que ele não participa diretamente na estrutura da planta. No entanto, o potássio, no caso, desculpe se eu falei fósforo, o potássio é um elemento que, apesar de não participar da estrutura da planta, ele desempenha um papel muito importante no que a gente chama de equilíbrio osmótico. Então, ou seja, o potássio ele atua nas células regulando a entrada e saída de água das células. Então, essa função do potássio, por exemplo, é muito importante nas células guardas dos estômagos da folha, permitindo que a folha abra o estômago para absorver CO2 do ar e fazer fotossíntese. Então, o potássio entra como controlador desse processo. E o potássio, normalmente, ele é feito por aplicação anual, muitas das vezes utilizando o potássio, e é muito comum ser utilizado a adubação potássica aplicar junto com a nitrogenada. E o potássio, com relação a reações no solo, ele é um elemento que não é tão retido no solo. Então, ele tem uma força intermediária de retenção do potássio no solo. E com relação a essa menor retenção, deve tomar cuidado, então, que ele vai se tornar mais móvel. E no solo arenoso, ele pode também ser lixiviado, assim como ocorre com o nitrogênio, e causar perdas do elemento. E com relação aos adubos ao fornecimento, a principal fonte para fornecimento de potássio são então os adubos fosfatados, que nós temos aí no principal exemplo o cloreto de potássio. Vamos falar então agora um pouco do cálcio, que também é um macronutriente. Ele é menos exigido do que o nitrogênio, o fósforo e normalmente menos exigido do que o potássio. Na planta, o cálcio é importante porque ele é um constituinte da parede celular, ou seja, ele faz parte da lamela média. E a parede celular, então, é aquela estrutura que dá resistência às plantas. Então, normalmente, a planta, quando falta cálcio, ela começa a perder resistência. Plantas florestais que têm crescimento no sentido vertical mais pronunciado, se faltar cálcio, ela começa a tombar muito. Então, o cálcio é importante para dar rigidez e estrutura à parede celular. E o fornecimento de cálcio, o interessante é que ele é feito pela calagem. Então, quando se faz a aplicação tanto de cálcio como de gesso, que é uma fonte mais solúvel, se está fornecendo cálcio. Isso é uma vantagem muito importante devido à questão de preço. Normalmente, tanto o cálcio, o calcário quanto o gesso são mais baratos do que as fontes de adubo convencional. Com relação à reação no solo, o cálcio é muito importante porque ele melhora as condições químicas do solo e, consequentemente, melhora então o crescimento radicular, desenvolvimento radicular e a planta, tendo mais raiz, absorve mais elementos do solo, a água e cresce melhor. Fornecimento de cálcio, então, os adubos, a fonte mais importante utilizada para fornecimento de cálcio, como eu falei anteriormente, é o calcário e o gesso. E, em alguns casos, quando houver necessidade, é possível também utilizar o nitrato de cálcio, cloreto de cálcio, como fontes complementares para fornecimento de cálcio no solo.
Dando sequência, nós temos o magnésio. Então, o magnésio, normalmente, ele é um micronutriente que normalmente é exigido em menor quantidade pelas plantas. Então, a exigência por magnésio é menor do que a de potássio, do que a de nitrogênio, do que a de cálcio, normalmente, em alguns casos, menor que a de fósforo. Com relação à função nas plantas, o magnésio é um elemento que compõe aquele pigmento verde que vai dar, então, a cor verde às folhas das plantas, ou seja, a clorofila. Como nós sabemos, a clorofila, então, é o principal pigmento responsável pela realização da fotossíntese dos vegetais, ou seja, as plantas conseguem incorporar carbono e produzir biomassa pelo processo de fotossíntese, e o magnésio, como faz parte da molécula de clorofila, então ele é importante nesse processo. O fornecimento do magnésio é feito assim como é feito o cálcio, normalmente através da aplicação de calcário, ou seja, pela calagem do solo. E o magnésio, da mesma forma com que o cálcio, ele também melhora as condições químicas do solo e isso vai melhorar o desenvolvimento de raízes. O fornecimento de magnésio aos adubos, igual eu falei, o magnésio é fornecido pela calagem e, com relação ao calcário, ao tipo de calcário, principalmente pelo calcário dolorítico, que é o calcário que tem maior teor de magnésio, e, quando for necessário, pode-se também complementar a aplicação de magnésio utilizando-se sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, quando se observar que seja necessário. E o último aqui, então, dos macronutrientes é o enxofre. Normalmente o enxofre é exigido em quantidades baixas pelas plantas, diferente dos primeiros igualzinhos, nitrogênio, fósforo, potássio, até mesmo cálcio, magnésio, o nitrogênio já é fornecido em quantidades menores. E o nitrogênio é o enxofre. E o enxofre, a função dele na planta, ele participa, então, normalmente como fator enzimático e, além disso, ele é componente aí de aminoácidos. Então, ele vai compor proteínas. Então, a falta de enxofre, a planta não consegue sintetizar proteínas se não tiver enxofre. E o fornecimento de enxofre, ele ocorre muito de forma indireta. Ou seja, o enxofre normalmente é fornecido como elemento acompanhante de outros adubos na forma de sulfato. Então, nós temos sulfato de amônio, sulfato de cobre, de magnésio. Então, sulfato de cálcio, que é o próprio gesso, todas essas fontes contêm enxofre. E os adubos, como eu tinha comentado, então, a fornecimento, uma fonte importante, então, que eu não comentei aqui, que é a deposição atmosférica. Então, o enxofre atmosférico é presente na forma de dióxido de enxofre. E, por reações, então, o ambiente pode formar sulfato, com certa facilidade. E, então, além disso, a matéria orgânica também é uma importante fonte de enxofre no solo, assim como o gesso agrícola e, caso seja necessário, também é possível aplicar o enxofre na forma elementar. E vamos falar então um pouco agora dos micronutrientes, ou seja, aqueles que são exigidos em menores quantidades pelas plantas. Então, com relação às exigências, todos os micronutrientes são requeridos pelas plantas e, normalmente, eles em pequenas quantidades vão atuar como cofatores na ação enzimática e ou no transporte de energia. No solo, os micronutrientes, então, normalmente, boa parte deles se apresentam como elementos metálicos e, por ser elemento metálico, eles correm o risco de representar deficiência no solo, principalmente em condições de pH muito elevado, solo arenoso ou quando o solo for pobre em matéria orgânica. Então, nós vemos aí mais uma importância da matéria orgânica, que é também fornecimento de micronutrientes. Então, o quadro abaixo, nós podemos observar então condições favoráveis à deficiência dos principais micronutrientes. Então, nós temos o micronutriente boro, que condição favorece a deficiência, então, que, no caso, quando você tem espécies que são exigentes e o solo, que é arenoso ou com pH alto demais, então, o pH muito alto, também vai ser um problema, principalmente para o boro. O cobre
solos orgânicos ou arenosos e com pH também muito alto, porque o que acontece? O solo orgânico, o cobre, pode ser complexado pela matéria orgânica e não formar complexos insolúveis e não disponíveis para as plantas. O zinco, também, normalmente pH muito alto, vai dar problema com o zinco, molibdênio, também o pH do solo, fixação com óxidos. Manganese, solos arenosos, também pH muito alto vai ser problema. E, além dos micronutrientes, que são essenciais, nós temos outros elementos que também vão ser absorvidos pelas plantas. Esses elementos, por sua vez, eles não são considerados essenciais. E o primeiro exemplo desses minerais são os elementos considerados como elementos úteis. Então, os elementos úteis são descritos como sendo elementos que não atendem aos critérios de essencialidade, mas que têm efeito benéfico na planta. Então, como exemplo de elemento útil, nós temos o silício. E o silício, por exemplo, ele atua induzindo resistência à doença, porque ele ajuda a fortalecer a parede celular das plantas. O cobalto é um elemento importante porque ele vai ajudar na absorção de outros elementos, no caso, os essenciais, como o nitrogênio. Então, o cobalto ele é requerido pelas bactérias fixadoras do solo, hidrogênio no solo, para então passar o nitrogênio da forma atmosférica para a forma mineral, incorporar nitrogênio no solo, precisa de cobalto, as bactérias precisam de cobalto. E o sódio, que é um elemento essencial então, para plantas descritas como plantas halófitas, que são aquelas plantas adaptadas a ambiente salino, que elas dependem então do sódio para conseguir se desenvolver. E também nós temos elementos no solo que não são essenciais, que pelo contrário são descritos como sendo elementos tóxicos. Os elementos tóxicos, então, são aqueles que de alguma forma vão prejudicar o crescimento, o desenvolvimento da planta. E um detalhe importante é que o elemento tóxico ele pode também ser um elemento essencial, ou seja, pode ser um nutriente, dependendo para isso de que a dose fornecida no solo seja muito alta, ou seja, ele passa a se tornar problema. Então, o micronutriente, principalmente, nós temos alguns exemplos que nós vamos citar aqui que podem causar problemas de toxicidez pelo teor muito elevado do solo. Como exemplo de elementos tóxicos, nós temos o mais comum deles, que é o alumínio. O alumínio é um exemplo mais típico de elemento tóxico. Por quê? O alumínio ele é um elemento constituinte das partículas minerais de basicamente todos os solos. Então, o fornecimento de alumínio, a disponibilidade de alumínio ela tende a ser alta, principalmente em condição de solo ácido, que aí o alumínio passa para a sua forma livre na solução. E é justamente essa forma que causa problema para as plantas poderem ser absorvidas e atrapalhar, causar prejuízos aí ao sistema radicular das plantas. Então, quando se pensa em toxicidez de elementos do solo, o maior cuidado tem que se tomar com o alumínio. Mas, por exemplo, o manganese, que é um micronutriente, ou seja, um elemento essencial, se tiver em quantidade muito alta no solo, somente quando o solo está ácido, ele pode ser problemático também, pode causar toxicidez. O cobre também é um elemento essencial, mas se tiver em condições muito elevadas no solo, pode ser tóxico. E chamar a atenção aqui para o cobre, por exemplo, ele é um elemento que é utilizado para fazer, por exemplo, a cauda bordaleza, que ela é aplicada, por exemplo, com função de combater a ação fúngica, ou seja, patógenos, fungos que têm a capacidade patogênica de causar problema nas plantas, então o cobre é utilizado como elemento na cauda bordaleza. Só que aplicações sucessivas de cauda bordaleza contendo cobre pode aumentar demais a disponibilidade do elemento no solo e pode vir a se tornar tóxico. Agora vamos falar um pouco a respeito então, da adubação, ou seja, fornecimento dos nutrientes no solo para as plantas. Então, a primeira fonte que nós vamos falar aqui é a adubação mineral. Então, atualmente, a adubação mineral é o principal meio utilizado na agricultura para fornecimento de nutrientes que são necessários ao desenvolvimento das plantas. E
essa maior utilização, então, da adubação mineral se deve a algumas vantagens que são apresentadas por essa forma de adubação. Então, nós temos aqui as principais vantagens da adubação mineral. Então, por exemplo, a adubação mineral, ela apresenta quantidade definida de elementos, ou seja, dos nutrientes. Então, os adubos minerais, por serem produzidos industrialmente, eles já é possível saber qual é a quantidade de cada elemento. Então, isso vem no rótulo do saco de adubo. Eu consigo saber qual é a proporção de cada elemento naquele adubo. Isso é uma vantagem para eu ajustar então, o cálculo da adubação para fornecimento desses elementos. Além disso, eles apresentam alta solubilidade. Então, isso é importante para a dissolução no solo. Então, a fonte prontamente disponível para as plantas. Então, o efeito é muito rápido. Você aplica um adubo mineral e, devido à solubilidade, a absorção pela planta é quase imediata. Além disso, entra também a questão da facilidade de aplicação, devido ao fato, então, de ter uma granulometria homogênea, as máquinas são adaptadas, a quantidade que vai se utilizar é bem pequena, aqueles são concentrados, e tudo isso, então, vai facilitar a aplicação, a distribuição mais uniforme no solo, que são vantagens da adubação mineral. Agora, como todo procedimento, a adubação mineral também apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, alto custo. Então, se a gente for considerar que a produção dos adubos minerais envolve o processo industrial, e boa parte deles, alguns são importados, porque nós não temos reservas para extração no nosso país que atendam à demanda, então eles são cotados internacionalmente, então o preço é definido lá fora. Além disso, as formas comerciais, em alguns casos, podem ser inadequadas, ou seja, você precisa de uma determinada concentração, só que o adubo que você encontra não atende aquela exigência, aquela necessidade. Então, isso pode ser um problema, somente na hora de ajustar a recomendação da dose. E também, como nós tínhamos comentado anteriormente, que a solubilidade é uma vantagem, ela pode também, dependendo do ponto de vista, ser vista como uma desvantagem. Ou seja, por ser esses elementos muito solúveis, se, no caso, a pessoa errar ou exagerar na aplicação, pode ter perdas significativas pelo processo de lixiviação, que é quando o elemento é deslocado por dentro do solo junto com a água, ou por volatilização, que ocorre muito com o nitrogênio, principalmente na forma de ureia. Ou seja, o elemento é perdido porque ele passa da forma mineral para a forma gasosa. Então, a adubação com nitrogênio, como eu tinha comentado anteriormente, se aplicar a ureia em condições favoráveis, isso vai resultar em volatilização e perda do elemento na forma de amônio. E, na forma de nitrato, ele pode ser lixiviado, passar por dentro do solo e vir, então, a contaminar águas subterrâneas. Então, tem que tomar grande cuidado na utilização da adubação mineral. E aqui nós temos, então, os principais fertilizantes minerais e suas características. Então, por exemplo, nós temos a ureia. Então, a ureia é uma das fontes mais utilizadas para o fornecimento de nitrogênio. Ela contém aproximadamente 40% de nitrogênio e é a fonte mais barata desse nutriente, pela quantidade que ela apresenta, e é de fácil aplicação, mas deve tomar cuidado com aquele aspecto que eu comentei, que ela pode ser perdida por volatilização. A outra fonte para aplicação do nitrogênio é o sulfato de amônio, tem em torno de 20% de nitrogênio, ou seja, o teor dele é bem menor do que a da ureia, e é uma fonte interessante, porque também adiciona enxofre ao solo. Eu tinha comentado anteriormente que o enxofre ele vai como elemento acompanhante. Aí nós temos também, para fornecimento de nitrogênio, nitrato de cálcio. Possui em torno de 14% de nitrogênio e permite, então, também a adição de cálcio no solo. E pode ser utilizado, por exemplo, na adubação de cobertura ou em adubação foliar em pequenas quantidades. Para fósforo, nós temos aí o superfosfato simples, possui em torno de 18% de fósforo. Nós temos o superfosfato triplo, que é mais concentrado, tem em torno de 41% de fósforo.
O MAP, ou seja, fosfato monoamônico, 48% de fósforo. O DAP, fosfato de amônio, 45%. E normalmente são utilizados em composição e formulação de outros elementos, ou seja, somente de adubo composto. Temos também cloreto de potássio, para fornecimento de potássio, em torno de 58% de potássio, sendo uma fonte barata do elemento. O gesso agrícola, ou seja, o sulfato de cálcio, é uma fonte importante de cálcio, de enxofre. Para micronutrientes, então, para micronutrientes, nós temos aqui, então, a formulação deles vem muito na forma de sais. Isso é importante, então, porque eles podem ser utilizados aí em solução nutritiva, em fertilização. Então, nós temos para boro o ácido bórico, 17% de boro, o sulfato de cobre, 13% de cobre, 17% de enxofre, sulfato de zinco, 20% de zinco, 17% de enxofre, sulfato de manganês, 26% de manganês, 15% de enxofre, molibdato de sódio, 39% de molibdênio. Então, ou seja, aqui nós vimos as principais fontes da adubação mineral para fornecimento então, dos nutrientes. Agora vamos falar um pouco da outra fonte de adubação, que é a adubação orgânica. E a adubação orgânica, então, ela consiste na aplicação da utilização de resíduos ou subprodutos de outras atividades agrícolas que possuem, então, teores consideráveis de nutrientes e que podem, então, atuar incrementando o teor de matéria orgânica do solo e o fornecimento de nutrientes. A matéria orgânica é uma fonte bem importante e a gente vai ver que, diferentemente da adubação mineral, ela é uma forma de fornecimento de adubos mais lenta, os nutrientes são disponibilizados mais lentamente do solo, só que ele também, a matéria orgânica, além de fornecer nutrientes, a gente vai ver que ela apresenta algumas vantagens muito interessantes, como, por exemplo, baixo custo. Então, geralmente, esses resíduos orgânicos, você já tem a propriedade, por exemplo, esterco proveniente da atividade então, pecuária, cama de galinha, para quem mexe com aviário, e resíduos de forma geral que podem ser utilizados a um custo menor. Só que, questão do custo também, eles vão ter também uma concentração de nutrientes também menor. Eles vão promover aumento da matéria orgânica do solo, que tem um papel muito importante na melhoria da qualidade do solo, ou seja, aumenta a retenção de elementos que podem ser disponibilizados para a solução do solo, melhora o crescimento radicular, melhora a absorção de água e circulação do solo. Então, a matéria orgânica ela tem uma série de benefícios quando aplicada ao solo. Por exemplo, também, uma vantagem, ela aumenta a atividade biológica, então, ou seja, fornece carbono e nutrientes, que vai possibilitar, então, o crescimento da fauna microbiana do solo e também da fauna macrobiana, ou seja, minhoca, formiga. São todos aqueles organismos que vão melhorar as condições físicas e promover a ciclagem de nutrientes, liberação desses nutrientes e, consequentemente, vai ter, então, a promoção do crescimento das plantas. Então, a adubação orgânica também ela condiciona o solo, tem uma ação condicionadora que eu já comentei então, anteriormente, melhora a porosidade, a agregação, disponibilidade de água, uma série de características pela melhora do solo, fornecimento de micronutrientes. Você deve comentar que os micronutrientes, uma fonte importante deles no solo é a matéria orgânica. Além disso, ela dá uma possibilidade de produção orgânica. Para quem trabalha com horticultura, que é possível certificar a produção como orgânica, então vai ter que usar a fonte de adubação então, orgânica. Só que a matéria orgânica também tem lá as suas desvantagens, que normalmente, principalmente se não for bem usada, ela pode promover um desbalanço de nutrientes. Então, normalmente, na maioria das vezes, a quantidade de nutrientes existente então, nas fontes orgânicas não está de acordo com a necessidade da cultura, você tem que aplicar uma quantidade maior. A variabilidade no teor de nutrientes na matéria orgânica tem uma variabilidade muito grande, porque você tem diversidade de fontes, como nós comentamos aqui. As fontes da matéria orgânica são muito diversas, e cada uma delas tem uma certa composição e que um outro fator aqui que não é possível ter uma certeza absoluta da composição. Diferente do adubo mineral, que ele vem no rótulo falando qual é o teor de cada elemento,
A adubação orgânica nós não temos essa certeza. Por quê? As tabelas, elas trazem uma forma geral, mas você pode ter uma variação, por exemplo, do esterco, um esterco, por exemplo, de silagem, de milho, ou de que o gado ingeriu um alimento de melhor qualidade, vai ter um teor de nutrientes mais elevado do que aquele esterco produzido a partir de uma alimentação de menor qualidade do gado. Então, o próprio esterco bovino você já tem variação na qualidade do esterco, ou seja, na relação da teor de nutrientes disponível nesse esterco. E o segundo fato também é a dificuldade de aplicação de resíduo orgânico. Podemos ter aí resíduos líquidos, dejetos, suínos, chorume, e entre outros dejetos. E nem sempre existe na propriedade de equipamentos apropriados para você ter uma distribuição uniforme, tanto na forma sólida como na forma líquida, para você garantir uma aplicação uniforme e adequada desses resíduos do solo. Então, como as principais fontes de adubação orgânica, nós temos alguns adubos orgânicos aqui. Então, por exemplo, a cama de aviário, ela apresenta em torno de 3 a 4% de nitrogênio e fósforo. E ela possui, então, é uma fonte interessante, pois ela possui, então, uma fração orgânica que levará um tempo para ser decomposto e vai atuar, então, como posicionador de solo. O dejeto suíno também tem em torno de 3 a 4% de nitrogênio, sendo 2 a 3% de amoniacal, prontamente disponível, 2 a 3% de fósforo, e esses dejetos aí é uma fonte interessante, que o N é prontamente disponível e deve se aplicar, no caso aí, para culturas frutíferas diretamente nos frutos, evitar então essa aplicação direta nos frutos para evitar a contaminação. Então, em alguns casos, você deve aplicar o dejeto, esperar ele se estabilizar no solo para evitar a contaminação com o produto. Composto orgânico, então existe composto orgânico de forma geral, que pode ter aí de 1% de N, 1 a 3% de fósforo, cinzas de casca de arroz, então as cinzas também são uma importante fonte de fornecimento de alguns nutrientes, principalmente potássio, fósforo, cálcio, são fornecidos através da utilização de cinzas. E o ideal, então, seria tentar combinar adubação mineral e adubação orgânica. Então, você fazer uma adubação que se conhece aí como organo-mineral, para você juntar as vantagens da matéria orgânica como condicionadora de solo à rápida disponibilização de nutrientes, então, da adubação mineral. Então, gente, para fazer um fechamento da nossa aula, nós vamos fazer uma revisão e as considerações finais. Então, nessa aula de hoje, nessa videoaula, nós tivemos, então, a oportunidade de observar que a nutrição de plantas deve ser realizada de forma adequada para que elas, então, possam alcançar a produção, o potencial de produção. E que, para isso, é preciso conhecer os nutrientes essenciais e qual a necessidade da cultura que estamos trabalhando, um fator importante. E também faz necessário se obter informações a respeito de micronutrientes e nutrientes úteis que a cultura pode precisar. Então, a recomendação de adubação leva em consideração isso aí. E, por fim, conhecemos as principais fontes de nutrientes, ou seja, a adubação mineral e a adubação orgânica, e vimos que na adubação orgânica, apesar da dificuldade de ajuste, se for utilizado em conjunto com outras práticas, permite então obter uma produção orgânica, acrescentando então maior valor de mercado ao produto. E, então, gente, por aqui estamos encerrando a nossa videoaula. Até a próxima aula, então, e bons estudos aí. Então, não deixe de estar fazendo a atividade avaliativa e o quiz, então, na plataforma. Até mais.